Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, só que dessa vez para fazer uma aula de correção das atividades, tá? Então, essa é o nosso conteúdo de língua portuguesa, aula número 4, nono ano, referente às atividades da aula número 1, tudo bem? Tanto da apostila como do caderno de atividades. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei se vocês tiveram muita dificuldade para fazer as atividades, então gostaria que vocês me dessem um retorno, tá? Se vocês acharam muito difícil, foi complicado, enfim, vocês vão me falando depois, tá? Então, olha lá, língua portuguesa no ano, aula 4, correção das atividades, aula 1. Então, vamos lá, pessoal. Então, falaremos da apostila, página 34 a 38, caderno de atividades, da 17 a 19. Então, olha, para começo de conversa, muita calma nessa hora, tá? A gente começa a se deparar, né, com coisas novas. Lógico que vão surgir dificuldades para vocês entenderem, mas não desistam, porque vocês vão verificar depois que essa primeira abordagem é meio complicada, porque você não tem hábito, mas daqui a pouco você vai estar craque, tá bom? Então vamos lá. Olha lá, correção da apostila na página 34. Leia as orações retiradas do texto nuvens e assinale as alternativas corretas. Pessoal, eu não copiei tudo aqui para a apostila, porque imagina o tamanho que isso ia ficar. Então, vocês acompanhem aí do lado com a apostila aberta, tá legal? Vamos lá. Creio que se tornou uma péssima cabeça. Bom, aí ele pede para avaliar se é uma oração coordenada ou subordinada. Gente, obviamente é subordinada. Por quê? Porque na coordenada eu posso separar as orações bem na conjunção e elas ficam independentes, com sentido completo. Aqui não é o caso. A conjunção é o quê? Se eu separo creio para um lado e que se tornou uma péssima cabeça para o outro, elas não conseguem, independentemente uma da outra, ter sentido. Portanto, elas se completam, né? Então, é uma oração subordinada. A oração em destaque exerce a função de, olha lá, a gente vai, claro que nessa primeira abordagem aqui, não sei se todo mundo conseguiu fazer, mas é bastante simples. Lembra da questão do objeto direto? Objeto direto e objeto indireto são complementos do verbo. Tudo que completa o verbo a gente chama de objeto, tá? Nesse caso, olha a primeira oração. A primeira oração é o creio. Ah, mas por que é a primeira oração? Porque eu vou considerar a primeira antes da conjunção e subordinada depois da conjunção em diante. Olha lá, creio é a única palavra que eu tenho na minha oração principal, mas é essa aí que eu tenho que ver. Então, lá, creio é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. Quem crê, crê em algo ou em alguma coisa, né? E aí, vamos lá, creio que se tornou uma péssima cabeça. Então, que se tornou uma péssima cabeça está completando o sentido do creio, certo? Se eu falar creio sozinho, ninguém vai entender. Portanto, ele completa o sentido da primeira oração e é um verbo da primeira oração que é completado. Portanto, tudo que completa o sentido de um verbo não é objeto? E aí a gente dá um outro nome aqui. Mas aí ele está pedindo a função. Qual é a função que a segunda oração exerce em relação à primeira? É uma função de objeto direto, tá? Então, assinalem aí objeto direto. E é objeto direto porque não tem preposição. Lembra, o objeto direto não tem preposição e o objeto indireto tem uma preposição, pelo menos. Olha bem, talvez nem me recorde bem do vaso. É possível que a imagem brilhante e esguia permaneça. Então tá, ele pede para você avaliar aqui a oração em destaque ali, ó, que a imagem brilhante e esguia permaneça. É isso que ele pede. A oração destacada é o quê? Coordenada ou subordinada? Que a linguagem brilhante e esguia permaneça. É obviamente que ela é subordinada, porque ela sozinha não tem sentido. Então ela precisa de alguma outra coisa para completar o sentido, né? Portanto, ela é subordinada, tá? E agora, ela exerce a função de. Olha, lembra que eu falei para vocês que antes do que da conjunção, a gente tem que avaliar a oração principal. A oração principal, nesse caso, começa no é. É possível que a imagem brilhante e esguia permaneça. Então, olha, tudo isso, ó, que a imagem brilhante e esguia permaneça, está completando o começo aqui. A gente pode considerar que ela é o sujeito, porque eu posso falar assim, o que é possível? Que a imagem brilhante e esguia permaneça. Então, nesse caso, a função é de sujeito, tudo bem?
Olha a outra aqui. O que as duas orações apresentadas anteriormente têm em comum? Tanto essa primeira, creio que se tornou uma péssima cabeça, como essa de baixo. Talvez nem me recorde bem do vaso, é possível que a imagem brilhante e esguia permaneça. Tem que comparar essas duas e verificar o que elas têm em comum. A única coisa possível aqui de ter em comum é a conjunção, tá? Então você coloca aí que a única coisa possível de ter de ter em comum é a conjunção que, beleza? Vamos à página 35, então, lembrando que eu não coloquei tudo aqui, só coloquei mesmo as atividades para a gente poder ter tempo de ver, tá? Olha lá, foi inesperado, deixa eu até pegar daqui, pessoal. Foi inesperado o resultado positivo. E aí, o que ele pede? Transforme os sujeitos dos períodos a seguir em orações subordinadas substantivas subjetivas. A subjetiva, então, ela sempre vai começar com o verbo de ligação, o verbo de estado, se você preferir, tá? Então, lá, foi inesperado o resultado positivo? Fica assim, foi inesperado que eu tenho que colocar a conjunção. Foi inesperado que o resultado tenha sido positivo. Foi inesperado que o resultado tenha sido positivo. Tudo bem? A de baixo. B. Será inesperado o resultado positivo. Olha, avalia tanto a primeira como essa, foi inesperado o resultado positivo, e a de baixo, será inesperado o resultado positivo, e as demais orações, todas estão em período simples, portanto tem um verbo só. Eu tenho que acrescentar um verbo, lógico que assim, não aleatoriamente, né? Tenho que acrescentar um verbo para conseguir fazer duas orações subordinadas. Aliás, duas orações, a principal e a subordinada. Bom, então olha aqui. Será inesperado o resultado positivo, será inesperado se. Por que eu usei a conjunção se e não a que aqui? Porque o que é quando você tem uma frase afirmativa, né? Ela é aquilo. E no se você coloca quando tem uma frase que tem um sentido de possibilidade. Lembra do verbo subjuntivo? É o mesmo pensamento aqui. Então, se, tá? De dúvida. Então, ficaria, será inesperado se o resultado for positivo. Tudo bem? Olha se. Estava claro o entendimento real. Eu tenho que colocar o que aqui e acrescentar um verbo. Às vezes a gente transforma uma palavra do próprio texto, da própria frase, no verbo, tá? Às vezes está substantivo, você transforma em período verbo, em um verbo. Estava claro o entendimento real, estava claro que, olha, estava claro que o entendimento era real. Estava claro que o entendimento era real. É o que eu fiz, olha lá. Acrescentei o verbo era, tá? Do verbo ser. Tudo bem? D de dado. É urgente a participação da sociedade. O que eu tenho que fazer? Colocar a conjunção. É urgente que a sociedade participe. Tudo bem? É urgente que a sociedade participe. Olha aí agora. É importante um consenso entre as partes. É importante que se chegue a um consenso entre as partes. É importante que se chegue a um consenso entre as partes. Tudo bem? Pode notar, pessoal. Olha só. Foi inesperado, será inesperado, estava claro, é urgente, são verbos de ligação, ou, se você preferir, verbos de estado, tá? F. É certo um novo direcionamento da lei, sabendo que eu tenho que colocar a conjunção, é certo que haverá um novo direcionamento da lei. É certo que, ou então assim, olha, melhor, é certo que a lei terá um novo direcionamento. É certo que a lei terá um novo direcionamento. Acho que fica melhor. Tudo bem? É certo que a lei terá um novo direcionamento. A de baixo, G. Era necessária a participação do público nos debates. Era necessário que o público participasse dos debates. É necessário que o público participasse dos debates. Gente, todas essas orações aqui que começam com verbos de ligação ou verbos de estado, elas são subjetivas, tá bom? Continuando então. Olha a H. Foi necessária a padronização das atitudes. Foi necessário que se padronizassem as atitudes, tá? E a última. Foi bom o respeito dos participantes. Foi bom que os participantes tenham agido com respeito. Foi bom que os participantes tenham agido com respeito, tá? Você tem, gente, para fazer isso, você tem que avaliar bem a frase, o sentido dela e como que você pode transformar, tá?
Claro que você vai ter que ir tentando até você conseguir uma possibilidade. Se vocês não tiverem conseguido, vão tentando que vocês vão conseguir para a próxima, tá? Tenho certeza disso. Aí, vamos lá. Agora, página 36, eu vou mudar a minha também aqui, para acompanhar junto com vocês. Olha lá. 4. Transforme os períodos simples a seguir em períodos compostos, de modo que o sujeito seja substituído por uma oração subordinada substantiva subjetiva. Continuamos com o assunto da subjetiva aí, tá? Então, vamos lá. Essa parece a solução do problema. Só tem um verbo, primeira coisa, se eu tenho que falar orações subordinadas, eu tenho que ter 2 orações, pelo menos. Ou seja, pelo menos 2 verbos. Aqui eu só tenho um, parece. Então, olha lá. Se é subjetiva, eu tenho que começar com o verbo de ligação ou verbo de estado, né? Então, vamos lá. Parece é um verbo de estado. Então, vamos lá. Parece, e também é verbo de ligação, né? Parece que a solução do problema é essa. Parece que a solução do problema é essa, tá? Essa parece a solução do problema. Parece que a solução do problema é essa. Urge a tomada de uma nova atitude. Urge a tomada de uma nova atitude. Então, gente, vamos pensar. Aqui também é um verbo de estado ou um verbo de ligação, tá bom? Urge a tomada de uma nova atitude, ficaria assim. Urge que uma nova atitude seja tomada. Urge que uma nova atitude seja tomada, tá? AC. Convém a sua saída. Convém que você saia. Ah, desculpa. Convém a sua vinda. Convém que você venha. Tá? Me desculpa, estou lendo errado aqui. Convém a sua vida, convém que você venha. Tudo bem, gente? Lembrando, eu tenho que colocar a conjunção e acrescentar um verbo na segunda oração, tá? D. Não me interessa o apoio dele. Não me interessa que ele me apoie. Não me interessa o apoio dele, não me interessa que ele me apoie, tá? E. No documento consta a participação dele no evento. No documento consta que ele participou do evento. Aí você vai falar, ué, mas não tem que começar com o verbo de ligação? Tem. Ó, consta é um verbo de ligação. Acontece que o documento está aí no início, mas eu posso deslocar ele, né? O que importa é o consta, tá? Consta, então vamos lá, no documento consta que ele participou do evento. Tudo bem? F. Importa a finalização do caso. Importa que o caso seja finalizado. Entendeu? Importa a finalização do caso, importa que o caso seja finalizado. Gente, não é muito difícil, assim. Vocês precisam primeiro se habituar com a cara das orações subordinadas, tá? Depois vocês vão conseguir fazer com mais tranquilidade, posso te garantir, tá bom? Mas é uma questão de treino. É assim como a matemática, não é? A matemática você não tem que treinar? Pois é, né, gente? Eu não gosto muito de matemática, eu tenho dificuldade, mas eu sei que é isso, a gente tem que treinar bastante, fazer atividades para a gente conseguir chegar no objetivo, né? Aí, vamos lá, então, página 37. Transforme os períodos simples a seguir em períodos compostos, de modo que o sujeito seja substituído por uma oração subordinada, substantiva, subjuntiva. Deixa eu tirar minha carinha, vamos lá, deixa eu tirar ela para cá. Olha lá, neste mês era esperado um aumento salarial. Neste mês era esperado. Olha, o mesmo caso daquela oração. Neste mês, ela só é um complemento. Na verdade, começaria mesmo no era esperado, no verbo de ligação era ali, tá? No verbo ser. Então, olha, neste mês era esperado um aumento salarial. Neste mês era esperado que houvesse um aumento salarial, tá? Coloquei a conjunção que e transformei. B. Foi decidido um percentual menor de aumento. Mesma coisa, a gente coloca, então, a conjunção. Foi é verbo de ligação, então foi decidido que, tá? Foi decidido que haverá um percentual menor de aumento. Foi decidido que haverá um percentual menor de aumento, tá? C. Será anunciado o corte no quadro de funcionários. Será também o verbo de ligação. Será anunciado que haverá corte no quadro de funcionários. Será anunciado que haverá corte no quadro de funcionários, tá? D de dado. Será comentado novo rumo para os negócios. Será comentado novo rumo para os negócios. Então, ficaria, será comentado que, olha o será, que é verbo de ligação, será comentado que
haverá novo rumo para os negócios. Será comentado que haverá novo rumo para os negócios, certo? Aí, aprovou-se a limitação de gastos. Olha, aprovou-se também é verbo de ligação, portanto, verbo de estado, né? Então, ficaria assim, aprovou-se que os gastos seriam limitados. Aprovou-se que os gastos seriam limitados, tá? E aí, a de baixo. Ah, ele foi repetido, ó. Vai tranquilo, sem problemas. Um dia eu aprendo a fazer esses negócios, hein, gente? Tudo é muito novo para todo mundo. A gente está nessa batalha aí de entender as coisas. E aí a continuação aqui, ó. Via-se um vão. Nossa, eu tô bem hoje, hein? Via-se um vão nas nuvens. Via-se que havia um vão nas nuvens. Via-se que havia um vão nas nuvens. Tudo bem? AG. Comenta-se mudança em breve. Comenta-se que haverá mudança em breve. Comenta-se que haverá mudança em breve. É o que eu estou falando, pessoal. Olha lá. Via-se que você tem que acrescentar a conjunção depois do verbo, né? Se você ficou muito na dúvida onde que eu coloco o quê, é sempre depois do verbo da primeira oração. Porque lembra que ela vai iniciar a segunda oração, tá? Então não pode ter dois verbos na segunda oração, é um em cada, tudo bem? B. Discutiu-se a adequação da nova proposta. Então, discutiu-se a adequação, tá? Discutiu-se se a nova proposta é adequada. E por que é o se aqui em vez do que? Porque discutiu-se a adequação da nova proposta, quer dizer, é uma dúvida, não é uma certeza que ela é adequada. Então, a gente tem que usar a conjunção se, tá bom? Discutiu-se se a nova proposta é adequada. Beleza? Aí, foi previsto o aumento do preço dos alimentos. Foi previsto que o preço dos alimentos aumentaria, melhor dizendo, tá? Foi previsto que o preço dos alimentos aumentaria. Então, gente, olha, a maioria delas você consegue, com uma das palavras que está em substantivo, transformar em verbo para completar a segunda oração, né? No caso aqui de você ter que, de um período simples, transformar em período composto, tá bom? E aí, vamos lá para a página 38. Deixa eu mudar aqui também para acompanhar com vocês. Então, tá. De novo, transforma os períodos simples a seguir em períodos compostos, de modo que o predicativo seja substituído por uma oração subordinada substantiva predicativa. Olha a diferença. Lembra que eu comentei com vocês que na oração subordinada subjetiva, a oração principal é iniciada com verbo de ligação. Aqui a gente também vai ter a presença do verbo de ligação, mas deslocado, ela não está no início da frase, ela está depois, tá? Então, bastante atenção. De qualquer maneira, ela tem que ficar na primeira oração, tá? Então, olha lá, meu medo é o nervosismo, meu medo é que eu fique nervoso. Meu medo é o nervosismo, meu medo é que eu fique nervoso, tá? Ou nervosa, claro. E embaixo, meu desejo é o sucesso de todos. Meu desejo é que todos tenham sucesso. Olha, pega a oração. Se você ainda está com dúvida, você não sabe o que eu estou falando, está perdido, lembra que eu expliquei direitinho como é que você acha a oração principal, a oração subordinada? É a mesma coisa, olha para cá. Meu medo é o nervosismo, tudo bem? E aí eu transformei isso em meu medo é que eu fique nervoso. Meu medo é que eu fique nervoso. Então, olha lá, do meu medo é igual. E aí depois eu só transformei a segunda, eu tenho que acrescentar um verbo. Então a gente faz a separação. Do que para frente é a oração subordinada. Do que para antes é a oração principal. Então, meu medo é minha oração principal. Que eu fique nervoso, nervosa é a oração subordinada, tá? Você tem sempre que fazer a separação, gente. Onde primeiro acha a conjunção e dali para frente você separa o que é a oração principal e o que é a oração subordinada, tá? Meu desejo é o sucesso de todos. Meu desejo é que todos tenham sucesso. C. O ideal é a erradicação da fome no mundo. O ideal é a erradicação da fome no mundo. O ideal é que a fome seja erradicada do mundo. O ideal é que
a fome seja erradicada do mundo. O que é erradicada, gente? Exterminar a fome, que todo mundo tenha comida, tá? Erradicação, tá? D de dado. O certo seria a compreensão de todos. O certo seria que todos fossem compreendidos, tá? Ou que todos compreendessem, né? Acho que fica melhor. Realmente. O certo seria a compreensão de todos, o certo seria que todos compreendessem. Tudo bem? Agora, eu vou só terminar isso aqui e falo uma coisa para vocês. Olha, o lógico seria o estudo em primeiro lugar. O lógico seria que o estudo viesse em primeiro lugar. Viesse ou estivesse, tá? O lógico seria o estudo em primeiro lugar. O lógico seria que o estudo viesse em primeiro lugar. Olha, vamos analisar aqui essas orações, gente. Vamos achar, então, o verbo para vocês entenderem que é um verbo de ligação. Então, meu desejo é, o ideal é, o certo seria, o lógico seria. Aqui são poucos verbos de ligação, pouca variedade, tá? Mas então é o seguinte, guardem bem isso. Se na subjetiva o verbo de ligação inicia a frase, na predicativa ele está deslocado, ele está mais próximo da conjunção, tudo bem? Mas é verbo de ligação. Sendo verbo de ligação, a oração é predicativa, tá? Vamos lá, agora a página 38. Pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá certo. Vamos lá, ó. Continuando aí, então. Compare os períodos classificando as orações, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que verificar o que é oração principal, o que é oração subordinada e tentar classificá-la, tá? Então, olha lá. O importante é que todos expressem seus sentimentos. E aí eu vou primeiro fazer a separação das coisas. A conjunção que é o meu marco aqui. Então, eu marco a conjunção, coloco lá, conjunção integrante, tá? CI. O que vem antes da conjunção é a minha oração principal, sempre. Nesse caso das substantivas, tá? Então, a oração principal aqui seria o quê? O importante é, tá? A partir do que seria a minha oração subordinada? Que todos expressem seus sentimentos. Então, você coloca embaixo. O importante é oração principal. Que todos expressem seus sentimentos, oração subordinada. Substantiva, e agora vamos fazer a classificação dela? Se tem o verbo de ligação deslocado, coladinho na conjunção, então ela é um verbo, é uma subjetiva, desculpa, uma substantiva predicativa, tá? Olha de baixo. É importante que todos expressem os seus sentimentos. Você vê que é um pouco diferente da de cima? Em cima o importante é. Aqui é diferente, ó. É importante que todos expressem seus sentimentos. Então, olha lá. Qual que é a oração principal? Tudo que vem antes do que? A gente marca a conjunção e separa. É importante, minha oração principal, que todos expressem seus sentimentos, é a oração subordinada, tá? Só que nesse caso, olha, nesse caso ela não inicia com o verbo de ligação é, portanto aqui ela é subjetiva, oração subordinada substantiva, subjetiva. Tudo bem? Ó, continuando aqui o exercício 8. Escreva nos parênteses a classificação das orações subordinadas substantivas destacadas. Utilize S para subjetivas e P para predicativas. Gente, é muito fácil, parte desse princípio. Começou com o verbo de ligação, é subjetiva. O verbo de ligação está deslocado, coladinho quase à conjunção, então é predicativa. É verdade que você não volta mais ao Brasil? Olha lá, começou com o verbo de ligação, então é subjetiva. O fato é que estou muito bem aqui. Olha o verbo é onde está, deslocado, não está no início, coladinho na conjunção, portanto é predicativo. C. O mais importante seria que as pessoas se respeitassem. Olha o verbo aqui, o mais importante seria, não é um verbo de ligação, só que ele não está no início, está pertinho da conjunção, portanto aqui é predicativa também. É importante que a população se conscientize de suas obrigações. É importante que, olha, começou com é, não é isso o verbo de ligação? Portanto aqui é subjetiva, tá? A esperança da humanidade é que os povos vivam em paz. A esperança da humanidade é que os povos vivam em paz. Olha o verbo é, verbo de ligação deslocado, coladinho na conjunção, predicativa. É necessário que você se comporte na minha ausência. Olha o verbo de ligação iniciando a frase, portanto é subjetiva. Tudo bem? Gente, eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, mas se você tiver com dúvida ainda,
calma, que a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos corrigir agora o caderno de atividades, que é da página 14, né? Enfim, vamos lá. Transformar período simples em período composto, empregando conjunções integrantes. Então, olha, a frase é essa. É importante o cuidado com a saúde. A gente já viu que para transformar em duas orações, eu tenho que pôr pelo menos mais um verbo, certo? E, no caso, que tem que colocar a conjunção integrante. Aí ficaria assim, ó. É importante o cuidado com a saúde, ficaria. É importante que cuidemos ou que se cuide da saúde, tá bom? E como ela começa com o verbo de ligação, aqui a gente já pode falar que ela é subjetiva, tá? Embaixo. Convém o não atraso para a entrevista. Convém que você não se atrase para a entrevista. Aqui, como não está explicando exatamente quem é o você, poderia ser outra palavra, tá? Carlos, por exemplo, sei lá. Convém que você não se atrase para a entrevista. Olha outra coisa, convém é verbo de ligação e está iniciando a frase, portanto é subjetiva, tá? É bom o comparecimento de todos à reunião, é bom que todos compareçam à reunião. Também inicia com verbo de ligação, portanto é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Certo? Continuando então. D de dado. Foi anunciado Pedro como vencedor do concurso. Foi anunciado que Pedro venceu o concurso. Também, gente, começa com verbo de ligação. Ó. Foi anunciado que Pedro venceu o concurso. É subjetiva, tá? E a dúvida era a necessidade da ajuda dos amigos. A dúvida era se seria necessária a ajuda dos amigos. E por que que é o se em vez do que? Por aquilo que eu falei para vocês. Aqui é uma dúvida, então é o se, tá bom? Então a dúvida era se. Olha lá onde está o verbo de ligação. Não está no início. Está deslocado mais para lá, né? Não está tão no começo e coladinho a conjunção. Portanto, nesse caso aqui, é predicativa. Ai, gente, muita coisa, mas eu acredito que vocês vão tirar de letra, hein? Vamos lá. Analise, da página 18. Analise o texto e responda as perguntas. Qual oração é subordinada? A resposta é essa daqui, pessoal. Que continuássemos a jogar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a oração para vocês. 18. Tem o textinho aí, né? E tá assim. Qual das orações com a palavra que em destaque pode ser classificada como oração subordinada substantiva, né? Aí a oração tem dois quês, então tem três quês no texto, olha lá, ó. Dentro daquelas regras que adotávamos e que permitiam que continuássemos a jogar enquanto não perdêssemos, etc, etc. Qual dessas aqui é uma substantiva? É essa aqui, que continuássemos a jogar, tá? Permitiam que continuássemos a jogar, tá? B. Então, como é que se classificaria essa conjunção que tem aí, ó? É a conjunção integrante, não esquece disso, pessoal. Conjunção integrante, que ou se. Terceira, explica a diferença entre esses períodos, ó. Isso é muito fácil, para vocês entenderem o uso correto do que ou do se. Diga que você me ama, é uma certeza. Eu estou falando que você me ama, então diga. E a outra, diga se você me ama, é a dúvida. Será que você me ama mesmo? Então, é essa a diferença entre o que e o se. Uma expressa uma certeza, a outra expressa uma dúvida, uma possibilidade, tá? Olha lá, correção do caderno de atividade, página 18. 4. Em qual alternativa a palavra que inicia a oração subordinada substantiva? Olha, tem várias opções aí. É a alternativa A. Vamos olhar? Subordinada substantiva, né? Certa vez, uma mulher disse que os jovens não sabem a força que têm, tá? Então, nesse caso, essa primeira aqui, ó. Uma mulher disse, e aí você precisa do complemento, que os jovens não sabem a força que têm. Por isso que ela é substantiva, tá? Tá precisando do complemento aí. Na 5, gente, em quais períodos a palavra que funciona como conjunção integrante? Vamos olhar assim? Eu não, como eu disse para vocês, não tinha como eu copiar todas essas alternativas aqui, tá? Mas vamos lá. Funciona como conjunção integrante. É a A, a B, a E e a F. E aí que tá na página 19, tá bom?
Seriam essas aqui. Já reparou que as pessoas sempre tentam fazer duas coisas ao mesmo tempo? A, B. Os meninos pediram que eu desenhasse em suas mãos. E depois, embaixo, lá na E, aposto que vai chover no feriado. E a F. Estou convencida de que você tem razão. Tudo bem? Vamos então para 19. A C. Assinale as alternativas em que a oração destacada pode ser classificada como subordinada, substantiva ou predicativa. Predicativa é aquela que tem o verbo de ligação deslocado na frase, não está no início e ela está pertinho da conjunção, tá? Guardem essas dicas, gente, porque acho que é a maneira mais fácil de vocês conseguirem identificar, tá bom? Então, olha lá. A 6, né? Então, vamos ver aqui. Ela tinha receio de que o sol fosse muito forte? Ela tinha receio de que o sol fosse muito forte. Não. Faça-lhe um pedido especial, que você leve mais a sério o seu trabalho. Também não. Eu vou dar as respostas aqui, que é mais fácil. Vamos analisar? O importante é que a solidariedade sobreviva. Olha lá. Verbo de ligação coladinho na conjunção. Portanto, é essa aqui, a E. Meu sonho é que ilumine o mundo. Mesma coisa. O verbo de ligação coladinho na conjunção. Tá bom? Então, das 6, as alternativas são E e F, tá? E a 7 agora, gente. Olha lá. Observe o termo em destaque na oração a seguir. Quero a ajuda de todos. Quero a ajuda de todos. Assinale abaixo a alternativa que apresenta uma oração com a mesma função sintática de ajuda, a ajuda de todos. Então, olha lá. Quero a ajuda de todos. O que está falando aqui? A ajuda de todos não está completando o verbo? Mas nesse caso não é uma oração subordinada, porque ali é um período simples, tá bom? Qual que então tem a mesma função? É essa aqui, ó. O médico afirmou que sua doença não era grave. A função sintática de, mesmo que a ajuda de todos, tá? Por quê? Você vai falar, mas por quê? Porque está completando o sentido do verbo. Olha só, o médico afirmou, o que ele afirmou? Que a sua doença não era grave. Então, nesse caso, o que não era, que sua doença não era grave, está completando o sentido do verbo afirmou, tá bom? Então, vamos lá para a 8. E aí, um pouquinho a gente já termina, tá? Vamos lá, 8. Transforme os termos destacados em orações subordinadas substantivas. É muito fácil, gente, transformar em verbo. Helena esperava a sua compreensão. Compreensão é um substantivo, transforma isso aqui em verbo, colocando a conjunção, ó. Helena esperava que você compreendesse, tá? De compreensão virou compreendesse. B. É fundamental o uso consciente da água. É fundamental que a água seja usada com consciência. E aí você coloca a conjunção ali, tá? O síndico exigia a obediência de todos ao horário. Então, olha lá, o síndico exigia que todos obedecessem ao horário, certo? O povo não aceitou o aumento de impostos. O povo não aceitou que os impostos fossem aumentados. Então, olha lá, o aumento virou aumentados. Lá de cima. Obediência virou obedecessem. O consciente virou consciência e colocou seja usada, tudo bem. Compreensão, compreendesse. E é esse o processo que você tem que fazer, tá bom? Nada assim de extraordinário, mas no começo vocês vão sentir um pouquinho de dificuldade. Daqui a pouco costuma. Bom, vamos lá. O delegado insistia na punição dos desordeiros. O delegado insistia em que os desordeiros fossem punidos. Por que tem o em aqui? Ué, gente, pela regência do verbo. Quem insiste, insiste em algo, tá? Então, a gente tem que colocar. Depois. E volta aqui. O delegado insistia em que os desordeiros fossem punidos. Essa conjunção, ela tá colada ao verbo, não tá? Portanto, se a gente fosse classificar isso daqui, ó, o delegado insistia em que os desordeiros fossem punidos. Toda essa parte do que para frente seria complementação do verbo insistia. Portanto, aqui seria um objeto direto e a gente chama de objetivo direto, que a gente vai falar depois. F. Minha esperança era a chegada dos suprimentos. Minha esperança era que os suprimentos chegassem. Minha esperança era que os suprimentos chegassem. Olha só, o verbo
de ligação, verbo de estado, né? Ele está aqui deslocado, coladinho à conjunção. Portanto, essa daqui é predicativa, tá? Ninguém estava convencido da superioridade deste time sobre o rival. Ficaria assim, então. Ninguém estava convencido de que este time fosse superior ao rival. De que este time fosse superior ao rival. Mesma coisa aqui, gente. Quem estava convencido e convencido de alguma coisa. Portanto, a regência pede aí a preposição. Beleza? É isso. Bom, essa foi a primeira etapa. Com certeza vocês tiveram dificuldade, sim. Espero que não muita, né? Mas é normal, gente. É uma coisa nova que todo mundo é meio assustado com isso, né? Porque realmente a gente tem dificuldade. Mas a gente vai fazer bastante atividade e pensem nas dicas que eu falei, tá? A subjetiva, o verbo de ligação sempre inicia a frase, tá? E a predicativa, o verbo de ligação está deslocado, ele está mais colado à conjunção. E é sempre verbo de ligação. Então, predicativa e subjetiva são as mais tranquilas, eu acho, assim, né? Fora a positiva, que essa aí não dá vontade nem de explicar. Tudo bem, então, pessoal? Então, vamos lá, vamos acabar a aula por aqui. Muito obrigada e até a próxima, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau.